Está no ar mais um Direito e Justiça, sempre com muita alegria, muita satisfação de estar aqui com você, querido telespectador, que sempre nos acompanha, sempre está antenado com as novidades e com as informações de qualidade que a gente costuma trazer aqui para você. E sempre você sabe, né, com muito amor, com muito carinho, sempre com muita vontade de estar aqui fazendo a diferença na sua vida. Porque a gente sabe que inspiração, motivação, sempre são fundamentais para que você consiga chegar naquele lugar em comum. E hoje, gente, não vai ser diferente. Hoje a gente vai ter um excesso de inspiração, um excesso de energia positiva aqui. E nós vamos falar de uma área que você nem imagina. Vamos falar de uma área extremamente importante, significativa, que vai realmente para as terapias, que é algo hoje, mais do que em qualquer outro momento, fundamental para que a gente consiga se equilibrar, se harmonizar, enfim. Bom, não vou mais dar muito spoiler aqui, porque se a gente for falar, eu já vou revelar o que é, a pessoa que está aqui é incrível, e assim, eu sou um pouco suspeita hoje, confesso para vocês que hoje aqui eu vou me declarar suspeita desde já, porque a pessoa que está aqui, eu sou muito fã, admiro demais, e é alguém que eu vi nascer. Então, bom, deixa eu ficar quieta. Depois a gente continua essa história, porque senão eu já vou começar a me emocionar aqui. Mas além desta pessoa incrível que está aqui hoje, dessa grande entrevistada que é referência na sua área de atuação, nós temos também a coluna do Matheus Tiro de Castro, a economia no Brasil e no mundo. Como você sabe, né, sempre importante falar de economia, minha gente. A gente não pode negligenciar isso, ainda mais neste momento econômico que nós estamos vivendo. Além do Matheus Tiro de Castro, nós também contamos com a coluna do Edilson Santos da Rocha, doutor Edilson, que também fala sobre assuntos importantes na área do direito contratual. Como eu sempre friso aqui com vocês, né? O direito contratual é aquilo que faz parte da nossa vida. Todos os dias a gente está aí fazendo, celebrando contratos, então é sempre bom saber cada vez mais sobre essa importante área do direito. Além disso, também temos o direito imobiliário, que também vem aí nessa mesma pegada de trazer informações do direito imobiliário, que sempre se entrelaçam ali com a nossa vida, né? Quem não precisa de um imóvel, quem não trabalha com imóvel, ou enfim, tem uma dúvida referente a essa área também que precisa esclarecer. E além disso, nós também trazemos aí para coroar o nosso programa a coluna do Juc Business, com novidades do nosso estado, de enfim, inúmeras personalidades que marcam a nossa história, que fazem a diferença na sociedade e que sempre trazem aí para você um momento significativo de tudo aquilo que ele faz durante o seu trabalho, das pessoas que ele entrevista. Então, gente, hoje o programa está repleto de atrações, repleto de novidades, e eu, antes de começar, vou chamar o nosso patrocinador. Então, me aguarda aí que a gente já volta. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Está no ar mais um Direito e Justiça e eu, como prometi a vocês, volto aqui nesse primeiro bloco com a entrevistada da semana, que não é ninguém menos que a minha irmã, Dúnia Regina de Castro. Minha irmã, seja muito bem-vinda ao Direito e Justiça. Muito obrigada, minha irmã, pelo convite. Estou me sentindo honrada de estar falando aqui para tantas pessoas, né, que acompanham, enfim, um programa de altíssima qualidade, de muito nome já na nossa cidade, então, muito feliz pelo convite. Você merecia estar aqui há muito mais tempo, minha irmã, porque você é uma pessoa incrível, né, como eu falei antes, né, eu sinto muito orgulho de você, de ver onde você chegou, de olhar para sua caminhada, ver o quanto você luta, o quanto você é guerreira, o quanto você sempre foi em busca daquilo que te despertava para algo além. E é isso que a gente busca fazer aqui com esse trabalho, que é motivar pessoas e é mostrar para cada uma dessas pessoas que estão nos vendo
que a gente pode seguir em frente, apesar das dificuldades, que a gente pode se encontrar, independentemente da carreira, a gente pode transitar entre carreiras, e a gente realmente tem que ir em busca daquilo que nos faz feliz, daquilo que nos preenche a alma. Sim. É muito mais do que o material e o físico, né? Nossa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, não é mesmo? Com certeza. É muito isso mesmo, e acho que exige também muita coragem, né? Porque pensando, né, num caminho já, toda essa jornada, as transições que a gente passa pela vida, né? Transição de carreira, de vida, de mudanças. Então, muitas pessoas têm vontade, mas falta aquela coragem. E acaba vivendo uma vida inteira frustrada, porque não conseguiu seguir o coração, não conseguiu seguir a sua vontade interna, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante para que nós possamos olhar, né? Exatamente, gente, até sobre isso, e falando sobre isso um pouquinho aqui, né, a gente gosta de falar das profissões, a gente gosta de trazer inspiração para o nosso público, a gente gosta de falar que sempre é possível chegar naquele lugar em comum, e aqui hoje você é um grande exemplo, minha irmã, porque você tem uma formação sólida na administração de empresas, uma grande administradora de empresas, já passou por grandes empresas aí renomadas, né, e você resolveu no meio do caminho dar uma mudada, né, de direção, e isso foi te acrescentando, foi te preenchendo, né, enfim, você teve um percurso muito bonito, e hoje você está trabalhando com terapias. Eu gostaria que você falasse para o nosso público dessa tua trajetória, porque muita gente vai se espelhar em você. E vai se inspirar, porque essa pessoa está com medo. Ela está pensando, meu Deus, mas eu tenho essa formação, vou jogar tudo fora, vou começar, vou recomeçar. Ai, mas meu coração me chama para outra coisa, mas eu tô aqui, puxa, tá me frustrando. E aí, conta pra gente, como que foi isso? Pra gente poder inspirar pessoas. Claro, com certeza. Então, tudo começou, né, numa grande confusão de vida, porque o momento que nós precisamos decidir por carreira profissional, por vida profissional, é um momento que você não tem tanta maturidade para isso, né? Então veio aquela confusão de, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Que caminho que eu vou seguir? Então, pensei na época em direito, por inspiração até, né, sua. Falei, ai, mas olha, é tão bonito, né? Olha o que ela tá fazendo. Tentei o vestibular, não passei, e hoje eu falo, graças a Deus eu não passei, porque eu ser uma advogada frustrada, acho que não é pra mim, né, cada um no seu quadrado, como diz, e eu acabei caindo na administração, porque diziam que administração é curso de pessoas que não sabem o que querem fazer, então eu me identifiquei com isso, eu falei, ok, então lá estarei, né, e foram... Não vou dizer que foi fácil, foi bem sofrido, porque aquilo não conectava com a minha essência. Então eu quis desistir no primeiro ano de faculdade, eu quis desistir no segundo, no terceiro, e lá no quarto eu falei, meu Deus, eu quero desistir ainda, mas agora eu já tô aqui. Então acho que até por honra, né, pelo pai, pela mãe, por todo o esforço que eles faziam para que eu estivesse na faculdade, eu dei continuidade. Mas assim, algo não estava bem dentro de mim. Então sim, entrei em grandes empresas, trabalhei em grandes grupos, fui para o exterior, fiz trabalhos fora pelas empresas, né? Fiquei tempo, morei 4 meses nos Estados Unidos, prestando serviços para a empresa a qual eu trabalhava, né, uma multinacional. Mas assim, o meu coração não fluía com aquilo, não se conectava. E tentei outras empresas, fiquei bastante tempo, né, dentro da carreira administrativa, tinha uma proposta, né, de ascensão na última empresa com a qual eu trabalhei, era muito benquista, fazia pós-graduação já focada na área, porque a empresa me incentivava muito, mas o meu coração não conectava com aquilo. E assim, eu acredito que a grande maioria das pessoas cai nas terapias porque algo não tá certo na sua vida, né? E eu, apesar de ser uma excelente profissional, tinha um ponto que era complexo na minha vida, porque o meu profissional era excelente e sempre foi. Você sempre foi muito devotada, sempre né? fui uma pessoa muito dedicada à empresa, vestia a camisa, mas o meu relacional era um problema. Então, eu tinha muitos aspectos relacionais. Por quê? Porque eu queria ser a melhor. E pra mim não importava o que eu tinha que fazer pra ser a melhor. Se eu precisasse passar por cima das pessoas, eu fazia isso. Porque,
eu sempre aprendi que eu tinha que ser a melhor em tudo. E isso me afastava de relacionamentos saudáveis na minha vida, como um todo, porque eu tinha essa soberba. Eu acho que é uma soberba, né, dentro do mercado de trabalho. E isso não é tolerável. Você pode ser a melhor pessoa, mas o teu comportamento, ele vai te tirar da melhor situação que você estiver. Então, muitos empresários com certeza estão ouvindo isso e sabem, a contratação é pelo currículo, mas a demissão é pelo comportamento. É verdade. Então, assim, tive alguns problemas e ficava nas empresas porque era boa. Mas tinha algo que não estava legal. Então, eu comecei a fazer terapia muito cedo, porque eu falava, não é possível... Tive essa tomada de consciência, não é possível que o mundo inteiro tá errado e o alecrinzão dourado aqui tá certo. E foi onde eu comecei a busca terapêutica. Então, quando eu comecei a ter meus primeiros salários, que eram um pouquinho melhores, com 21 anos, eu entrei para as terapias, eu fui buscar ajuda terapêutica. Mas ainda bem que você teve, né, essa tomada de consciência, né, porque muita gente às vezes não tem. Não. Né? Leva anos. Hoje eu atendo pessoas de 50, 60, 70 anos que agora estão tendo essa tomada de consciência. E eu com 21 anos, o primeiro dinheiro que eu tive, assim, melhor, eu fui buscar terapia. Bem diferente, né? E eu comecei a entender muitos conceitos, na época conceitos sistêmicos, questões familiares, relacionais, o quanto isso impactava. E começou toda essa busca. E quando foi em 2015, eu fiz um primeiro curso dentro da área do Reiki, e aquilo ali já começou a mexer comigo. E eu falei, caramba, tem alguma coisa que não tá certa. Não sei. Aquilo começou a revirar dentro de mim. E eu até na época lembro que eu trabalhava numa empresa, meu gestor na época viajava bastante, e numa dessas viagens eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu até cheguei a buscar sites de terapia, seja terapeuta. Eu falei, mas capaz, eu, problemática, do jeito que sou, vou ser terapeuta, mas jamais. Mas foi aquele lapso, assim, né? Que já veio ali, que né? Veio um lapso. Eu lembro que eu entrei acho que na Abrat, alguma coisa assim, que é uns negócios de terapeuta. E aí eu falei, gente, não, mas capaz, eu sou muito louca pra isso, não tem condição. E aí eu comecei a falar, Deus, me manda um sinal, me manda um sinal. E aí, quando foi em 2016, isso foi no finalzinho do ano, no começo de 2016, um colega meu chegou na minha mesa, porque ele sabia que eu estava muito frustrada, e ele falou, eu tenho um negócio para você. Eu fiz um treinamento, você vai gostar. Treinamento? Eu falei, tá, mas eu sou lá de fazer treinamento? Eu falei, faço terapia. Já é bastante. Treinamento já é mais fundo, né? Treinamento é outra pegada dele. E você precisa ficar o final de semana inteiro lá. Não, muito trabalho. Capaz, ficar o final de semana inteiro dele, você vai gostar. Você tá numa busca muito grande. E me deu vontade de falar com você. Eu acho que você precisa ir. Ai meu Deus. Ele era engenheiro, todo cético, racional. A gente era bem amigo, assim, ele falou, você vai gostar. Ai, tá bom, quanto é? Aí ele me falou, R$1.800, capaz, você é louco, vou pagar R$1.800 no final de semana? Dele, eu vou conseguir um desconto pra você. Enfim, desconto dado, fui pro dito do treinamento, e eu já fazia terapias, já vinha nessa caminhada, e foi um treinamento que, assim, não foi fácil, foi desafiador. Eu me deparei com talvez os meus piores monstros naquele final de semana. Eu já vinha trabalhando em terapia. Foi algo assim que eu queria ir embora a todo momento. Eu tava lá, eu acho que eu matei mentalmente esse meu amigo umas 857 vezes. Eu falei, nossa, quando eu sair daqui ele vai se ver comigo. Eu vou matar ele porque ele me pôs nesse treinamento. E aí, quando o treinamento terminou, eu entendi tudo. Eu entendi que o problema não estava nos outros, o problema estava em mim, estava nas minhas questões internas, em tudo que eu não estava vendo. Então eu levei choques de realidade lá dentro que me tocaram profundamente. E dali eu falei, eu preciso trabalhar com isso. Eu falei, é isso que eu preciso fazer pela vida das pessoas. Eu preciso ajudar elas a tomarem consciência de que não é o mundo que está errado. Não é o governo, não é a família, não é o pai, a mãe, o tio, o papagaio, o marido. É ela. Eu falei, e elas precisam desse choque de realidade. Assim como foi bom pra mim, vai ser bom pros outros, né? Exatamente. Subentende-se, né, que se fez bem pra mim, vai fazer pras pessoas também. E aí eu comecei. E aí eu falei, nossa, eu preciso fazer algo assim da minha vida. E eu comecei primeiramente, eu falava pra todo mundo desse treinamento.
A mãe chegou a vender treinamento para as pessoas, porque ela falou, a Dunia fez um negócio, não sei o que é, mas ela tá bem diferente. Eu não sei o que é. E aí outras pessoas começaram aí, pessoas da nossa família também. E aí foi onde tudo virou a chave, onde tudo meio que começou. Fez sentido, né? Fez sentido. E em paralelo, nas terapias, eu nunca vou esquecer de uma frase que me marcou, que me fez odiar profundamente a minha terapeuta, mas hoje eu agradeço ela do fundo do meu coração. Porque antes mesmo de eu fazer esse treinamento, eu falei, poxa, eu queria entender, eu me sinto errada, parece que tá tudo errado na minha vida, o meu trabalho tá errado, as pessoas ao meu redor estão errado, tá tudo errado. E ela falou pra mim, enquanto você não se reconciliar internamente com os teus processos familiares, pai e mãe, você vai continuar no lugar errado, com as pessoas erradas, fazendo tudo errado. Nossa, na hora eu quis matar ela e eu falei, não acredito que eu ouvi isso. Tanto que eu larguei a terapia, né? Eu falei, não vou mais com essa terapeuta, que audaciosa. Sim, tá. Olha o que ela falou, que afrontosa, né? Enfim, e aí quando eu passei por esse treinamento, eu tive força e coragem para fazer coisas que até então eu não conseguia, né? Em relação a questões comportamentais. E foi quando tudo começou a mudar. Tá vendo, né? Tá vendo, né, gente? Aí começa o desafio da mudança, e a mudança que muitas vezes vai fazer com que você consiga conquistar o seu espaço, consiga se compreender no mundo e até se colocar numa posição muito melhor de felicidade que a gente busca, de sucesso e de estar bem realmente consigo mesmo, né? Mas antes da gente continuar conversando, eu vou chamar agora, então, o Matheus Retiro de Castro, com a coluna da economia no Brasil e no mundo, e depois a gente volta aqui para continuar conversando, então, com a Dunia sobre esse assunto tão fascinante que é o mundo das terapias. Vamos lá? Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez e nós falamos sobre a economia. E hoje eu venho lhes trazer uma reflexão bastante importante acerca de um tema que vem causando muitas preocupações no bojo da economia mundial. Eu me refiro à guerra comercial instaurada entre Estados Unidos e China, cujas repercussões têm causado, de certo modo, diversas preocupações e efeitos colaterais que vêm impactando a maneira como os governos nacionais têm reagido, principalmente às políticas tarifárias impostas pelo novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos da América. Primeiramente, de certo modo, trazendo um pouco do histórico do que vem ocorrendo, de certo modo, os Estados Unidos acabou colocando tarifas sobre diversos países, entre os quais países do leste asiático, tais quais Japão, China, Coreia do Sul, e também sobre países vizinhos, tais quais México e Canadá, além de países da América Latina. E justamente nesse sentido, a China acabou retaliando com tarifas retaliatórias, de certo modo. E isso, de certa maneira, acabou se dando de uma maneira cada vez mais cumulativa, porque os Estados Unidos foi retrucando com outras tarifas retaliatórias e a China, por sua vez, continuou com a retaliação, até chegar um momento em que os Estados Unidos impôs uma política, ou melhor, uma tarifa de 145% sobre os produtos importados da China, e a China findou ali impondo uma tarifa de 125% sobre os produtos importados dos Estados Unidos. E justamente nesse sentido que, de certo modo, acaba se avaliando se de certo modo, ou melhor, se Trump realmente terá êxito no ponto de vista ali de sua política industrial, porque o Trump ele tem tentado utilizar a política tarifária como o principal mecanismo de política industrial, isto é, ele quer que os Estados Unidos consiga recuperar a hegemonia industrial, isto é, reocupar o lugar que outrora já foi ocupado pelo país no ponto de vista da produção industrial que hoje pertence à China em grande medida. Só que, justamente nesse sentido, será que realmente a política tarifária conseguirá, por si só, recolocar os Estados Unidos neste patamar que já ocupou em um determinado período de história, principalmente ali na década de 90? Eu diria que não, em linhas gerais, porque, em grande medida, hoje, nós estamos numa economia mundial configurada pelas cadeias globais de valor, isto é, nós temos processos de produção que são intimamente interconectados, interligados internacionalmente.
Ou seja, nós temos ali um processo produtivo, por exemplo, a gente pega o processo produtivo do chip de semicondutor. Ele é produzido em países como Japão, China, Taiwan, Coreia do Sul e o próprio Estados Unidos. Ou seja, a produção dele não é realizada nacionalmente como era realizado, por exemplo, lá no século XIX. A política tarifária lá no século XIX realmente ocupou um papel bastante importante em estimular a chamada indústria nascente dos países, ou seja, aquela indústria inicial caracterizada justamente por estímulos provenientes de uma proteção ao mercado interno, ou seja, os governos nacionais colocavam essas tarifas justamente para proteger as produções nacionais, ou seja, restringia as importações de mercadorias industriais, de produtos industriais de outros países, justamente para que se estimulasse a produção no país natal, né, no seu próprio país, nesse sentido. Então, em contrapartida, hoje em dia, já é muito mais difícil a política tarifária conseguir, por si só, gerar esse estímulo, gerar esse efeito, na medida em que, por exemplo, se os Estados Unidos impõem tarifas sobre China, Coreia do Sul, Japão, na prática o que vai acontecer é o encarecimento dos insumos que entram na produção da própria mercadoria que também está sendo produzida nos Estados Unidos. Ou seja, na prática isso vai gerar uma aceleração ali do ponto de vista do crescimento de custos que, ao invés de gerar um estímulo positivo sobre a indústria, pode gerar um estímulo bastante negativo nesse sentido. Por exemplo, que é uma reflexão bastante importante que se pode tirar, inclusive, com base no estudo da Mariana Mazzucato, a respeito do que é a política industrial contemporaneamente. Se a política tarifária era o principal mecanismo no século XIX, hoje o principal é, em larga medida, subsídios, política fiscal do Estado voltada à pesquisa em desenvolvimento, isto é, em inovações que vão se proliferar ali na indústria. Isso, inclusive, era o que o antecessor do Donald Trump, Joe Biden, estava fazendo em grande medida, ou seja, estimulando os gastos públicos justamente com o objetivo de estimular pesquisa e desenvolvimento. Enquanto isso, Trump, de certa maneira, rechaça essa política, né, entendendo que a diminuição dos gastos deve acompanhar ali a diminuição dos tributos, né, se pautando a política tarifária, né, sendo a política tarifária o principal mecanismo para se estimular a indústria. Eu diria que muito provavelmente não terá os efeitos positivos, mesmo de longo prazo, médio a longo prazo, não haverá efeitos positivos decorrentes disso, à medida que a política tarifária é uma política industrial que pertence especificamente ao século XIX e que por si só não gerará a proteção ao mercado interno intentada por Trump e também do ponto de vista ali de recuperação de uma soberania que hoje dificilmente os Estados Unidos logrará êxito em recuperar diante da ascensão chinesa. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Depois do Matheus, então, com o mundo da economia, aí, que é sempre muito importante para a gente volta aqui para falar com a Dunia sobre essas revelações que ela foi tendo, nessas descobertas que ela foi fazendo ao longo aí da sua trajetória profissional e também pessoal, gente, porque, né, Du, a gente não pode esquecer que o profissional ele está relacionado diretamente com o nosso pessoal. Se a gente não está feliz fazendo aquilo que a gente faz durante boa parte da nossa vida e do nosso tempo, a gente com certeza vai ser infeliz na vida pessoal. Tem que ser, né, aquela conexão, tem que haver aquela sincronia, né? Sim. Então eu acho que essa descoberta que você começou a fazer, depois que, né, teve ali aquele choque de realidade, te encaminhou também para uma descoberta profissional, né? Hoje você também trabalha com terapias, né? Então é bom para o público entender o quanto você pode sair de um ponto totalmente oposto daquilo que você faz hoje, né, no caso, e realmente estar feliz, se encontrar e, ao mesmo tempo, poder empregar muito daquilo que você viu lá atrás. Exatamente. Né? E esse aí eu acho que é a virada de chave, né? Porque quando eu me deparei com todas essas situações, eu falei, eu preciso disso. E foi onde tudo começou. Porque é uma loucura quando você para pensar, mas eu estudei, eu trabalhei, eu tenho Como que emprego, eu vou mudar tudo isso como agora? que eu mudo, né, da noite pro dia? Então foi lento, mas nem tanto, porque hoje olhando para trás eu falo, foi muito rápido, né, foi uma virada de chave. E de fato, eu comecei a fazer uma migração, então eu fui aos poucos. Porém,
quando chegou, isso foi no início de 2016, quando chegou eu comecei a fazer muitos cursos, muitas formações, então eu fiz programação neurolinguística, fiz formação de coach, eu fui estudando e me aprofundando mais, porque não é só virei terapeuta. Eu acho que esse é um grande erro, inclusive. Porque a gente vê muito hoje, né? Eu sou terapeuta, daí o pessoal olha, mas peraí, até tal dia você estava numa outra profissão e agora você é terapeuta. Qual é Como a base? assim, né? E a pessoa vai ali, faz um curso de 12 horas e se torna terapeuta, precisa construir essa jornada. Então eu comecei estudando, e me tornei uma pessoa, assim, extremamente estudiosa. Eu lembro que no meu primeiro ano, eu gastei mais de 40 mil, só em cursos. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, eu empenhei em cursos, treinamentos, viagens, tudo para estudar. Então, em 2017, quase um ano depois, eu saí da empresa porque o meu gestor via que eu já não estava mais feliz, que eu já estava com outros planos. Então a gente conversou, fez um acordo, foi assim uma saída muito tranquila. E a Helena brincou comigo e falou, Dunia, não é torcer errado, torcer contra, mas eu espero que você não dê certo, para que você volte. Eu falei, nossa, mas é assim dele, você sabe que eu torço por você, mas eu gostaria que você voltasse. Enfim, eu não voltei. Então, né? deu certo. Deu certo. Então comecei a trabalhar com os treinamentos dentro da área terapêutica, estudando. Passei a estar sempre dentro dos treinamentos como treinadora, como trainee, na verdade, né? Fui me desenvolvendo, e cada vez fazendo mais cursos, porque eu falava, ok, eu gosto do treinamento, ele é transformador, mas não é bem isso que eu quero fazer. Mas, né, as oportunidades foram aparecendo, pessoas foram aparecendo na minha vida, eu comecei a viajar para o interior do Paraná, tinha muitos clientes lá, então eu também fiz formação de constelação, fui fazendo inúmeras formações, se eu falar todas, nem sei, porque eu tenho mais de 1.500 horas de formações dentro de áreas terapêuticas, comportamentais, integrativas, enfim, de tudo que engloba o desenvolvimento humano. E foi uma caminhada onde eu comecei a trabalhar também com as constelações em paralelo aos treinamentos. E foi através das constelações que eu me encontrei, porque elas me ajudaram a me curar as minhas dores. E aí fiz a formação, comecei a atuar, e cada vez mais, trabalhamos com os treinamentos, levamos o treinamento por uma oportunidade que surgiu até o interior do Paraná, ficamos lá por 5 anos, né, atuando com esses treinamentos, palestras, cursos, treinamentos empresariais, constelações familiares, e é uma técnica que ela abre muito os caminhos das pessoas. Por quê? Porque ela trabalha justamente na reconciliação, então, e na autorresponsabilidade, claro, né? Então é muito profundo quando você começa a adentrar esse ramo terapêutico e de desenvolvimento humano, porque muitas portas começam a se abrir, e dores também vão submergir. Porque para que você possa transcender, para que você possa vibrar em luz, a sombra precisa sair. E todos nós temos sombra. Nós somos luz e sombra. Não tem como fugir disso. Então, é um caminho de coragem, porque você precisa ter coragem de olhar para as tuas feridas, para as tuas dores e para tudo aquilo que hoje muita gente coloca embaixo do tapete. E depois não sabe muitas vezes por que sofre, né? Às vezes busca, né, tantas curas, tantos processos, né, tantas terapias, enfim, e muitas vezes não consegue se olhar, né, não consegue identificar que o problema está nela mesma, que ela tem que se reconciliar para ela conseguir realmente sair, se libertar desses fantasmas que muitas vezes atrapalham o sucesso, a evolução dela. É o reconhecimento, né, o se reconhecer para poder fazer o melhor por si mesmo e realmente transcender, né? Conseguir evoluir, conseguir desabrochar e ser feliz em todos os aspectos da vida. Mas, gente, a gente tem mais ainda para conversar, vamos continuar no próximo bloco. Eu vou chamar agora o direito contratual com o Dr. Edilson Santos da Rocha e também o direito imobiliário, e depois a gente volta aqui para continuar nessa conversa deliciosa aqui com a Dunia. Vamos lá? Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, e hoje em nossa coluna Direito Contratual aqui pelo programa Direito e Justiça, vamos falar sobre a responsabilidade civil contratual. A responsabilidade civil, no contexto do Código Civil Brasileiro, pode ser dividida em duas categorias distintas: a responsabilidade contratual
e a responsabilidade extracontratual. A primeira decorre da inexecução de uma obrigação assumida previamente entre as partes no âmbito de um contrato, podendo este ser bilateral ou unilateral. Quando há inadimplemento ou mora no cumprimento da obrigação pactuada, configura-se um ilícito contratual impondo ao devedor o dever de reparação dos danos causados à parte lesada. Essa modalidade de responsabilidade fundamenta-se na autonomia da vontade, pois o contrato, ao ser celebrado, cria um vínculo jurídico entre os contratantes, gerando direitos e obrigações recíprocas. Assim, o descumprimento desse vínculo implica a violação de um dever especial previamente convencionado, distinguindo-se, portanto, da responsabilidade extracontratual que deriva da violação de um dever geral de abstenção. Para a validade de qualquer contrato, é imprescindível a observância de requisitos essenciais estabelecidos pelo Código Civil: a capacidade do agente, a licitude e possibilidade do objeto e a forma prescrita ou não vedada em lei. A ausência desses elementos resulta na nulidade do contrato, conforme disposto no artigo 141 do Código Civil. Aliás, 145 do Código Civil. A responsabilidade contratual segue o princípio do dever de resultado, o que significa que, salvo previsão expressa no contrato, presume-se culpa do devedor pela inexecução previsível e evitável da obrigação. Apenas em circunstâncias excepcionais é permitida a pactuação de cláusulas que transfiram ao credor os riscos decorrentes de eventos fortuitos ou de força maior. Além disso, é possível que os contratantes estipulem cláusulas definidas e destinadas a reduzir ou excluir a indenização em caso de inadimplemento, desde que essas disposições não contrariem princípios de ordem pública e os bons costumes. O contrato, por sua própria natureza, é fonte de obrigações e sua inexecução gera automaticamente novas responsabilidades, dentre elas a obrigação de reparar os prejuízos advindos do descumprimento. Em casos concretos, como o do comodatário que por negligência permite o perecimento do bem emprestado, ou do segurador que se recusa injustificadamente a pagar a indenização ao segurado, verifica-se a incidência da responsabilidade contratual. O Código Civil, em seu artigo 1056, determina que, na ausência de cumprimento da obrigação nos modos estabelecidos, o devedor deverá responder por perdas e danos. No que diz respeito à distribuição do ônus da prova, cabe ao devedor demonstrar que seu inadimplemento não decorreu da sua própria culpa, sendo o resultado de evento fortuito ou força maior. Assim, para eximir-se da obrigação de indenizar, o devedor deve evidenciar que o descumprimento contratual não lhe pode ser imputado como ato negligente ou doloso. Por outro lado, a responsabilidade extracontratual, também denominada responsabilidade aquiliana, diferencia-se da contratual por não exigir um vínculo jurídico prévio entre as partes envolvidas. Ela decorre da prática de um ato ilícito por uma pessoa capaz ou incapaz, sem que exista uma relação obrigacional anterior, sendo regida pelo princípio da inobservância da lei. Esse tipo de responsabilidade surge da lesão a um direito sem que haja um contrato antecedente entre o agente e a vítima, como ocorre em casos de atropelamento, onde o causador do dano deve reparar os prejuízos sofridos pela vítima, conforme disposto no artigo 1538 do Código Civil. O agente que descumpre um preceito legal ou que viola um dever geral de abstenção, especialmente em relação aos direitos reais e de personalidade, deve assumir o dever de indenizar os danos causados. Diferentemente da responsabilidade contratual, a responsabilidade extracontratual impõe à vítima o ônus da prova, sendo ela quem deve demonstrar a culpa do agente para obter ressarcimento, salvo nos casos em que a responsabilidade é objetiva e fundada no risco. A responsabilidade extracontratual se divide ainda em responsabilidade subjetiva, baseada na culpa, e responsabilidade objetiva, fundamentada no risco. Na responsabilidade subjetiva, a vítima precisa comprovar a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre ambos. Além da culpa do agente, já na responsabilidade objetiva, dispensa-se os elementos subjetivos, sendo suficiente que comprove o dano e o nexo causal, conforme é previsto na teoria do risco adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, em certos casos,
como na responsabilidade por produtos defeituosos previstos com previsão aí no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual é essencial para a compreensão dos mecanismos jurídicos de reparação de danos, enquanto a responsabilidade contratual decorre de um vínculo obrigacional pré-existente e presume a culpa do devedor pelo inadimplemento, a responsabilidade extracontratual origina-se de atos ilícitos sem vínculo prévio entre as partes e exige, em regra, a comprovação da culpa pelo lesado. Ambas desempenham um papel fundamental na proteção dos direitos das partes envolvidas e na garantia da segurança jurídica nas relações sociais e comerciais. Espero que o tema de hoje lhes tenha sido útil. Até a próxima e fiquem ligados no nosso próximo programa. Voltamos então, depois do Dr. Edilson e também da coluna de Direito Imobiliário, para continuar essa conversa aqui com a Dúnia, entender um pouco mais sobre essas terapias integrativas, né, que estão hoje em dia, né, sendo imprescindíveis para todo mundo, né, porque às vezes as pessoas têm aquela ideia um pouco equivocada, eu não preciso de terapia, eu sou muito bem resolvido, né, eu sou muito tranquilo com as coisas e tal. Mas no fundo, a gente sempre tem um quezinho lá, como você falou no bloco anterior, a gente tem luz e sombra, né? E muitas vezes a gente tem que justamente deixar essa sombra aparecer para a gente conseguir, né, ser luz e brilhar, né, dentro desse caminho que a gente escolhe. Então eu imagino que a terapia hoje ela tenha essa função muito importante para todo mundo, sem qualquer tipo de restrição, não é? Perfeito. Eu acho que o objetivo é essencialmente transcender. É transcender essa barreira, né? Porque realmente todos nós temos luz e temos sombra. Alguns têm mais facilidade para reconhecer a sua sombra e outros negam a sombra colocando tudo embaixo do tapete. Mas não adianta, tem uma hora que isso vai vir à tona. Querendo ou não, gostando ou não, isso vai... Uma hora o calo aperta, então não adianta. Hoje eu não olho mais para uma pessoa quando ela está doente, por exemplo, apenas como é uma pessoa que está doente, que adoeceu. A doença já é o último estágio de todo um processo que foi somatizando até o ponto que se tornou uma doença física, porque o corpo físico já é o último estágio. Então, toda pessoa que está doente, nós não podemos afirmar que tudo é psicossomático, mas boa parte das doenças são psicossomáticas. Então, são dores, são processos que ficaram calados e que uma hora eles vão submergir, eles vão vir à tona. Então, qual que é o papel das terapias, principalmente do meu ramo, que são as terapias integrativas? É auxiliar a pessoa a entender que corpo, mente e espírito são uma coisa só. E que a nossa alma, ela carrega uma história. O nosso DNA, ele carrega uma carga que, cedo ou tarde, precisa ser olhada. Alguém vai precisar compensar essas dores, esses processos. Ok, tem a possibilidade de, ao longo de milhares de gerações, esse processo perder a força. Mas por que é que eu vou sofrer inúmeras gerações, vou deixar esse problema para os meus filhos, para os meus netos, sendo que hoje eu tenho a possibilidade de resolver tudo isso? Então, será que você é tem justo? Acesso, né? Você sabe que você pode fazer. Exato. Será que é justo deixar, olhar para o problema e falar, mas no futuro eles que resolvam. Eles que se resolvam. Tá nas minhas mãos. Então eu falo, hoje eu não faço só por mim, mas eu faço por aqueles que virão depois de mim. Então eu me curo principalmente pela minha filha, porque olhando para minha história, olhando para minha vida, eu não quero que ela sofra, e eu acho que nenhum pai quer que os seus filhos sofram. Porém, tudo que os nossos filhos vivem são um reflexo daquilo que aconteceu para nós e para as gerações que vieram antes. Então tudo vai se repetindo, é uma repetição de padrão e que muitas vezes perdura por inúmeras gerações. Então a gente precisa assim reconhecer esses processos, olhar para essas dores e curar tudo isso que a nossa alma acaba trazendo. Isso é realmente a mais absoluta verdade, né? Se a gente não olhar
e realmente não perceber algo além daquilo que a gente vê, que a gente sempre vê a matéria, o corpo físico, né, achando que está tudo ali, que a doença ela é meramente física, né, a gente nunca vai compreender exatamente aquilo que vem muito antes, que é a alma, que é o espírito. Então, o que a gente busca é sempre ter um olhar mais ampliado sobre essas questões, porque elas são cruciais para a gente poder evitar que os nossos filhos, que os nossos descendentes continuem sofrendo aquilo que a gente já sofre, já traz, muitas vezes dos nossos avós, dos nossos pais, essa questão de tentar validar muitos comportamentos, de ter aquela, digamos assim, eu preciso passar por isso, eu preciso, porque eles passaram, eu tenho que passar. A gente estava comentando sobre força esses dias, né? Exato. Sobre ser forte, ter que ser forte o tempo inteiro. Gente, a gente não tem que ser forte o tempo inteiro, a gente não tem que passar por dores para a gente aprender. A vida pode ser mais leve. Muito mais leve. E ela precisa ser mais leve. Exatamente. Né? A gente não precisa ser, aí carregar uma cruz para poder validar e dizer assim, não, a minha mãe passou, então eu também preciso carregar a mesma cruz. Não, isso foi uma cruz que talvez ela carregou por não ter o acesso que nós temos hoje. Isso é importante saber. A gente tem ferramentas, né? A Dunia está explicando justamente isso. Hoje a gente tem ferramentas para amenizar, para passar por cima disso, né, para encarar a vida de uma forma muito melhor, com um olhar muito mais amoroso, que é justamente o que você faz quando você consegue trabalhar com essas terapias, não é, Edu? Exatamente. Então, a base da terapia é a integração e mais, é fazer com que essa pessoa ela possa transcender em amor, porque somente o amor é a solução para as coisas. Então, hoje, todas as doenças, elas são a falta do amor, principalmente. Então, é ódio, é amargura, é sofrimento, é próprio, peso. Né? É o amor que você começa olhando para você com mais amorosidade, e não só para você, mas para tudo que aconteceu. Porque, é como você disse, não é porque foi difícil lá atrás que eu preciso continuar. Mas olha só, eu tô carregando essa dor. Só que nós aprendemos que é bonito. Você tem que honrar, né, a dor, porque olha só, mas eu sofri para chegar aqui. Você não precisa sofrer. Só que te ensinaram através das crenças, dos dogmas, daquilo que foi te passado, formataram a tua mente para que você acreditasse que com o sofrimento é mais bonito chegar lá. E que você teria validação. Isso. Você teria mérito se você sofresse. Se não tem mérito algum, você não sofreu. Você teve tudo de mão beijada. Sim. Não é? Qual é o problema de ter tudo de forma fácil? A vida pode ser fácil. Exatamente. A vida as coisas podem vir até você com facilidade, com alegria, com glória. Essa frase é boa. Com certeza, né? Com abundância, com prosperidade. Com prosperidade. E todo mundo pode prosperar fazendo aquilo que ama. Exatamente. Sem dor, sem sofrimento. Claro, né, gente? Trabalhar, como dizem até, né? Tem uma frase muito bacana, né? Que diz que você, inclusive, quando você estiver fazendo o que você ama, você nem vai encarar aquilo como um trabalho, né? Isso. Porque é algo muito bacana. E inclusive, eu sempre comento isso aqui, que quando eu estive no Japão, eu passei por situações que hoje eu agradeço, claro, eu não tenho nenhum arrependimento, nenhuma amargura, nada, amo o Japão, amo o povo japonês, amo e agradeço, sou imensamente grata por cada situação e oportunidade que eu tive de ver naquele país. Mas assim, eu estava lá e pensava, quando eu voltar para o Brasil, eu vou fazer algo que eu ame fazer. Que eu não tenha que ficar aqui numa linha de produção, numa linha de montagem, fazendo o dia inteiro uma atividade que não me agrada. Mas também, gente, tá tudo bem para quem gosta. Mas não era o que eu gostava. Então, eu fazia aquilo e dava o meu melhor dentro das condições que eu tinha, da oportunidade que tive, e agradecia sempre. E agradeço até hoje, porque foi aquilo que me moldou, me forjou e me fez estar aqui hoje. Eu aproveitei cada oportunidade da minha vida para poder me autoconhecer e saber quem eu era. Então, isso é muito importante para você que está aí, inclusive, saber que você hoje pode estar fazendo o que você não gosta.
mas que você pode vir a fazer o que você gosta e você deve fazer o que você gosta, porque você sendo feliz fazendo o que você gosta, aquilo vai te trazer uma satisfação tão grande que a vida por si só ela vai te fazer próspero, vai te fazer uma pessoa feliz, porque você vai estar feliz fazendo aquilo. Exatamente. Não vai ser um peso para você. Então você não vai estar, ai meu Deus, que coisa, eu tô aqui só pelo dinheiro, puxa, ai, contando hora. Não, você não vai ter que vender mais sua hora. Você vai estar feliz, vai estar realmente realizado, porque para você vai ser um prazer estar fazendo aquilo. Então, gente, nunca é tarde, isso é muito importante a gente falar aqui, nunca é tarde para recomeçar. Exato. Recomece independentemente da sua idade, agregue sempre aquilo que você já tem, nunca vai ser desperdício. O que você passou, o que você fez, aquilo que você já pôde ter de conhecimento é ótimo, nunca é desperdiçado, né? Sempre bom, quanto mais a gente conhece, melhor a gente fica. Então, assim, não tem problema. Aprendeu, quer mudar, mude. É sempre tempo. Enquanto a gente está vivo, enquanto a gente está respirando, a gente pode mudar em qualquer momento. Então, fica essa dica para você que está aí desse bloco. Se transforme, mude, seja feliz. Vamos lá com o Juque agora, depois a gente volta aqui de novo. Juque Business News. Estamos no Sebrae, num evento de turismo, onde está envolvido bastante especialista na área, e entre eles guias de turismo, que, aliás, é um deles que eu vou falar, que tem uma história muito bonita, concreta, né? Que é o Roger Luiz. Roger, você desenvolveu um projeto que é um fator assim de deslumbre. Oi, a história do Pirata Zumiro é muito interessante, porque juntamente com o Marcos Juliano, que é o historiador e pesquisador dessa história, ele trouxe à tona todo o vislumbre dessa história fantástica, gente, que conta a história do último pirata do mundo, que viveu seus últimos 60 anos na cidade de Curitiba. Então, o Marcos Juliano ele fez um projeto, esse projeto seria assim, um concurso. Aqueles guias de turismo que tivessem a intenção de participar e apresentassem um roteiro, o meu foi agraciado, e com isso nós temos hoje o Pirata Zumiro Walk Tour, dentro da cidade de Curitiba, gente. Então é bem interessante isso. Perfeito. E esse projeto, depois, eu tive a oportunidade de apresentar dentro do Sebrae, e passando todos os trâmites de seleção, hoje o nosso produto é um produto de experiência turística dentro do Sebrae, gente. Perfeito. E me diga uma coisa, tem envolvimento de outros pontos em Curitiba, né? Você falou do bar do... São vários pontos. O roteiro do Pirata Zumiro, ele tem início no bar do Tortuga, gente, o restaurante Tortuga. Ali tem o memorial do Pirata Zumiro, onde conta toda a história também dele. E a gente consegue, saindo daquele ponto, fazendo alguns outros pontos dentro do roteiro, até chegar na Praça do Pirata Zumiro, que fica ali no Vista Alegre, gente. É bem interessante, que eles tiverem interesse, venham conhecer conosco a história do Pirata Zumiro, o último pirata que viveu no mundo, em Curitiba. E como é que acha você? Tem um site? Tem no Instagram, Pirata Zumiro Walking Tour, gente. Procure lá, estaremos lá. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, eu. Grande xará e obrigado. Voltamos então com o nosso último bloco, né? Infelizmente, a gente, né, tudo que é bom, uma hora acaba, mas a gente ainda tem um pouco aqui para conversar com a Dúnia sobre essa que é uma das áreas mais importantes da atualidade, que inclusive faz com que tantos profissionais possam continuar desempenhando suas funções, suas tarefas de forma exitosa e também, especialmente, ter uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida que realmente pode-se dizer que faz e traz satisfação, né? Enfim, eu acho que é isso que a gente precisa, uma vida pessoal, profissional integradas e, ao mesmo tempo, também que sejam aquela que a pessoa espera, que a pessoa, enfim, né, tem por objetivo, que eu acho que é integrar tudo, né, a partir do seu trabalho. Então, acho que a gente tem que trazer isso para o público e realmente cravar aqui a importância. Com certeza. Eu digo assim, hoje uma coisa que para mim faz muito sentido, eu gosto de sentir paz, me sentir em paz. E a paz não é algo que tá aqui fora. Ela precisa vir de dentro. Eu demorei muito tempo para entender isso e acho que isso foi uma das grandes viradas da minha terapia que eu fazia com a minha psicóloga, querida Gi, lá de Pato Branco.
que numa sessão ela falou, você sente paz? Eu falei, não. Eu falei, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu deixo essa pergunta para vocês. Vocês sentem paz no dia a dia? Porque a paz ela é essencial para que você viva uma vida de qualidade, viva uma vida alinhada. E hoje na correria, tudo que a gente está vivendo é muita mudança, as coisas acontecem muito rápidas. Você precisa do teu reduto de paz, do teu local. E ele começa aqui dentro, porque se aqui dentro as coisas estão bem, qualquer lugar será bom. Pode ser embaixo de uma ponte, você estará em paz, porque dentro as coisas estão bem. E como que a gente chega nesse nível? Autoconhecimento, trabalhando, entendendo e compreendendo. Por quê? Porque a nossa alma traz registros, já falei para vocês, a nossa ancestralidade contribui com tudo isso, e nós, o simples fato de estarmos vivos, estamos nos emaranhando em problemas dos outros, da família, do trabalho. Então, a gente precisa se libertar desses processos. E foi aí que eu comecei a entender que, mesmo eu atuando com as constelações, as pessoas ainda tinham algumas dificuldades. E eu falei, caramba, tem algo a mais. E foi quando eu adentrei junto para as energias, para a parte um pouco mais espiritual, sim. Porque a gente precisa dessa conexão. E eu não estou falando de religião, mas sim de conexão com a fonte criadora, com Deus, com aquilo que tudo é, com Jeová, com o Buda, não sei, com o universo, como você preferir chamar. Então hoje, dentro da minha técnica, é a integração desse corpo, dessa mente e desse espírito. É fazer um check-up da tua alma. É entender quais são as necessidades específicas que a tua alma carrega. Então o meu trabalho hoje ele é pautado na individualização do ser, obviamente, para que ele possa entender as necessidades de alma, por que ele está vivendo o que ele está vivendo, o que ele traz, quais são os contratos que ele estabeleceu, seja aqui, seja em outras vidas, seja a ancestralidade dele. Então a gente carrega tudo isso, a gente carrega histórias. Então eu vou entender, olhando para um ser humano, olhando para a energia dele, porque eu não olho para ele, mas eu olho para a energia dele, eu vou entender tudo o que essa alma está carregando. E aí é que nós vamos buscar o alinhamento integral desse ser, alinhar essa energia vibracional, porque se eu estou vibrando numa frequência de medo, de raiva, de angústia, como é que eu vou criar uma realidade próspera, abundante, um relacionamento incrível e um trabalho maravilhoso? Não vai acontecer. Então, todo o conflito que você está vivendo, ele está na tua energia. E aí que entra o meu trabalho, é fazer essa pesquisa aprofundada da alma dessa pessoa, de tudo que ela traz para buscar esse alinhamento integral desse ser. E aí nós vamos desfazer pactos, contratos, juramentos, vamos trabalhar esse campo sistêmico, essa ancestralidade, até campo de magias. Por quê? Porque tá cheio de gente malvada lá fora, que fica mandando feitiços para os outros, que fica mandando intenções ruins, e isso tá impactando na tua vibração. Ai, mas eu não acredito nisso. Não precisa acreditar. A partir do momento que você baixou a tua frequência, entrou no teu campo energético. Tudo é energia, tudo é energia. Nós somos a junção da energia, são vários átomos que formam tudo que nós somos. E quando nós entendemos que tudo é energia, que você está aí do outro lado, através de uma conexão da internet, vendo, nos vendo, como é que eu vou desacreditar que a energia do outro impacta em mim? E como eu também impacto no outro. Então nós precisamos sim tomar consciência desse processo e começar a trabalhar a nossa energia. E é aí que entra todo esse trabalho terapêutico. É integrar esse ser, é limpar essa alma, é equilibrar esses chakras, porque eles estão aí, são vórtices de energia rodando no seu corpinho, não tem como negar, e eles podem estar bloqueados nesse exato momento. Exatamente, gente, isso não é algo novo não, isso está sendo muito bem trabalhado agora, mas inclusive quem faz yoga já tem muito contato, né, com questões inclusive que envolvem os chakras, né, então assim, isso não é de hoje, e aí essa terapia ela faz muito bem esse trabalho justamente pela junção. Isso. É esse equilíbrio que ela promove, né, de você conseguir então equilibrar esse ser, né, como um todo, né, integralmente, corpo, espírito, mente, para que ele consiga então
apesar do mundo, apesar dos desafios, porque esses desafios continuarão lá, o seu trabalho continuará lá, todas as questões que te prejudicam de alguma maneira ou que te fazem de alguma maneira, né, se sentir mal, elas continuarão lá. Mas o que vai acontecer? O teu ponto de vista vai mudar. A tua forma de conceber, a tua forma de enxergar e até de trabalhar com todo esse cenário em que você está imerso ou no qual você estará. Então, essa é a diferença, é de dentro para fora, como você já falou. Você vai se transformar porque tudo passa. Exatamente. Tudo passa. Você hoje, se você não for mais quem você é como profissional, quem você vai ser? Você vai continuar sendo você mesmo. Então você tem que se desapegar um pouco, né? Eu acho que dessa materialidade que é o mundo, esses apegos todos que a gente aprende desde pequeno, que você tem que ter uma profissão, que você tem que ter uma casa, você tem que ter uma carreira, você tem que ter um carro, você isso, você aquilo. Mas tá, e se em algum momento da sua vida você não tiver mais nada disso, você vai continuar sendo você. E é essa busca que você tem que fazer, para você ter discernimento bastante para saber que independentemente da situação que você esteja ou que você venha atravessar, você vai ser você mesmo e você vai ter que encontrar esse ponto de equilíbrio, essa paz que é tão necessária que as pessoas, infelizmente, na atualidade, não possuem. Exatamente. Porque não conseguem administrar todos esses conflitos, não é? É verdade. E é isso. E isso que você falou, tudo passa. Hoje nós estamos aqui, mas isso aqui vai passar muito rápido. Num piscar de olhos, eu, você, vocês, nós não estaremos mais aqui. E aí, o que é que vai ficar? O que é que a sua alma vai levar daqui para diante? Não dá para deixar para evoluir e para querer melhorar amanhã. O processo começa agora, começa a partir desse instante, porque a partir do momento que você não está mais aqui, é o que a sua alma levou dessa evolução, desse processo. Nós não estamos aqui só para pagar boletos, nós estamos aqui para evoluir, para transcender, para que a gente alcance de fato esse amor incondicional por tudo e por todos. E é isso que eu desejo para todos vocês, que vocês encontrem esse amor e que vocês, de fato, consigam evoluir e transcender essa barreira. Isso mesmo, minha irmã. E eu acho que disso tudo que fica, então, é essa lição, né, que você deixou pra gente hoje, né, com tanto amor, com tanto carinho, né, desse teu trabalho, dessa dedicação profunda que você tem, não apenas ao ser humano, mas ao espírito que é imortal. Exato. E que a gente vai levar todas as experiências, né, seja do aqui, né, do que foi, do que é hoje, né, para um futuro que a gente ainda não sabe. Mas que a gente tem que trabalhar muito bem para a gente encontrar, pelo menos nesse caminho, né, as respostas que a gente tanto precisa e a paz que a gente tanto busca, né? Eu acho que você então poderia deixar os teus contatos aqui, claro, para que quem se identificar, seja com a tua profissão, para ter dicas, né, com você, que você possa também orientar, que eu sei que você é uma grande profissional, também extremamente capacitada para direcionar e ajudar nessa rota, né? Claro. Também possa ajudar, possa inspirar e também possam buscar você nessas terapias. Eu acho que é muito importante deixar todos os seus contatos, suas redes sociais, e-mail, telefone, WhatsApp, enfim, tudo que você puder. Perfeito. Então, hoje eu uso muito, né, a rede social, o Instagram, ele tá ali para que realmente essa informação possa chegar para mais pessoas. Então, o meu Instagram é Dunia, com Y, Dunia Castro Oficial, com 2 Os. Dunia Castro Oficial, meu Instagram. O meu YouTube, meu canal do YouTube também, Dunia Castro Oficial. O meu WhatsApp, DDD 41 99647 4233. E nas minhas redes sociais vocês vão me encontrar lá no link do meu Instagram, na bio, tem todos o meu portfólio, tudo que eu faço. Tem um projeto lindo que eu tô lançando agora, para que as pessoas possam conhecer melhor o meu trabalho. Tá lá, vídeo postado agora recentemente, tá fixado lá para vocês. E no link da minha bio vocês encontram todas as formas de entrar em contato comigo e de fato adentrar
esse mundo da espiritualidade, da sua conexão com o teu eu superior, da sua força e da sua reconexão com a tua própria essência. Isso mesmo, Bondu, eu só te agradeço muito, muito mesmo por ter vindo, estar conosco aqui hoje, né? Essa tua fala foi essencial, tenho certeza que vai tocar muitos corações, muitos espíritos, né, que estão aí em busca de mais esclarecimentos, de conexões, e realmente de se encontrar nesse mundo, né, que muitas vezes não é tão fácil, mas que está aí, a gente precisa estar aqui, né, para realmente nos superarmos, né, enquanto pessoas, seres humanos e também espíritos que somos imortais. Então acho que isso vai tocar muito forte em muitas pessoas que estão aí, né. Que assim seja. E espero que nós consigamos. Que bom. Então, para quem não viu na íntegra esse programa de hoje, saiba que nós estaremos aqui em todos os demais dias da semana, então fica atento aí, olha no nosso YouTube, inclusive o nosso canal também está lá, para que vocês possam também acessar o programa em qualquer horário, mas também na grade da super programação do Canal 13, para que vocês possam conhecer e realmente pegar toda essa fala maravilhosa aqui da minha irmã, que é a pessoa que realmente me traz hoje aqui um orgulho imenso, porque eu vi, como eu falei, vi crescer, vi nascer, vi crescer, cuidei, troquei fralda, enfim, né, todas as coisas que vocês possam imaginar, né, e hoje está aqui realmente dando essa lição, trazendo tanto conhecimento para todos nós. Então, te agradeço muito, minha irmã. Obrigada, eu agradeço o convite por estar aqui, por estar falando com tantas pessoas, é uma honra estar aqui nesse programa contigo. Imagina. E também, né, ela fala que se orgulha de mim, mas eu também me orgulho muito dela, né, porque ela é referência naquilo que faz, e a gente está aqui para isso, para ser referência mesmo. Isso mesmo, minha irmã, obrigada por tudo, viu? Eu que agradeço. Que Deus te abençoe, que tua vida seja repleta de bênçãos. Amém, muita já é, somos prósperas, felizes. Obrigada por tudo, mais uma vez. Seja sempre muito bem-vinda e volte sempre que quiser. Volto sim. A casa é sua também. Obrigada. Bom, meu querido público, eu mais uma vez me despeço de você nessa edição incrível, então, de hoje, né, do nosso programa Direito e Justiça, que está indo ao ar para tanta gente boa, para tanta gente que se conecta aqui conosco por tudo que a gente faz com tanto carinho, com tanta alegria, com tanto amor, né, com tanta vontade realmente de estar aqui e sempre compartilhando com você tudo isso que há de melhor, essa boa informação, essa boa energia, enfim, tudo que a gente gosta de fazer com tanto cuidado para você. Espero que de alguma forma tudo isso tenha te tocado, tenha te inspirado, tenha te trazido para essa realidade incrível das terapias integrativas e realmente faça a diferença na sua vida, para que você saiba mais uma vez que você é um ser humano incrível, que você é único, que você é um espírito individual, que está em busca do seu crescimento, do seu amadurecimento, da sua evolução e que sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de chegar, sempre é tempo de alcançar. E eu tenho certeza que você, que está nos acompanhando aí, vai conseguir chegar onde você quiser. Basta querer. Ninguém pode te dizer que você não é capaz. Só você mesmo, mas eu sei que você não vai fazer isso porque você é um ser de luz. E vai em frente, segue em frente, acredita em você. Até a próxima semana.